Bom, a gente vai conversar, agora a gente está entrevistando, né, os integrantes que concorrem à próxima eleição presidencial no Internacional. A gente está fazendo essa cobertura aqui na Rádio Guaíba. E o nosso convidado, para a gente começar esse papo, Ivandro Morbach, é integrante do Movimento Povo do Clube, também apoia a gestão atual do presidente Alessandro Barcelos, que vai concorrer à reeleição para o próximo triênio no Internacional. Ele está aqui com a gente na Guaíba para a gente bater esse papo e falar um pouquinho sobre a gestão e projetos, né, para o torcedor colorado que está na nossa audiência. Tudo bem, Ivandro? Obrigado pela presença aqui conosco na Guaíba. Tudo bem, boa noite, eu que agradeço. É um prazer estar aqui conversando sobre ideias para o futuro do Esporte Clube Internacional, dentro de um momento que se avizinha aí, que é a nossa eleição, uma das maiores eleições de futebol, de clubes de futebol do planeta, né? Isso é bem importante e ressaltar, e muito nos orgulha, né? Que o Inter faz já há bastante tempo a maior eleição do futebol brasileiro. E na última eleição, quase 30 mil votantes, já foi uma das maiores do planeta. Então é o clube mais democrático do país. E se a gente pegasse todo o associado do Inter pudesse votar, a gente fez um levantamento outro dia na redação ali, o Inter seria um colégio eleitoral maior que muitos municípios aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia. No Brasil, como um todo, mas pegando o Rio Grande do Sul para ter uma ideia do tamanho, né, e da importância que tem o Inter, e todos a gente conhece, a gente acompanha dia a dia, basta ver a cobertura que tem o Internacional diário, mas quando se trata de eleição, seria um colégio eleitoral maior que muitos municípios no Rio Grande do Sul, né, pelo seu número de associados. Mesmo pegando só os que estão aptos a votar, se a gente pegasse todos, então, que são quase 130 mil, imagina, para ter uma ideia, né, Ivandro? Exatamente. E, bom, para começar o nosso papo, para a gente poder ir situando, a minha primeira pergunta é como é que começa o Ivandro Morbach se envolver com a política do Internacional, com o clube, né? Não só como torcedor, que aí nasce e escolhe lá se vai torcer para o Grêmio ou para o Inter, e aí torce para o Inter, mas se envolver, né, no dia a dia do clube, viver a política, que é uma questão muito importante, que é a política do clube, e a gente já iniciou falando, né, da importância e do tamanho do colégio eleitoral que é o Internacional. Sim, então, eu, como torcedor há muito tempo, bastante tempo antes de ingressar de fato na política do clube, no Conselho Deliberativo, já participava do dia a dia do clube, sendo um torcedor assíduo no Beira-Rio. Participei nos anos 90, enquanto adolescente, lá da torcida Camisa 12, ia para muitos, antes ainda, né, disso, muitos jogos na antiga Coreia, do Beira-Rio, e fui aprendendo cada vez mais a me apaixonar por tudo que representa o Esporte Clube Internacional e pela sua história, pela sua identidade, né, que é algo que mobiliza tanta gente. A gente fala aqui que o Inter faz a maior eleição de futebol do Brasil, de um clube de futebol do Brasil. Isso não é à toa, tem a ver com essa identidade de clube popular, de clube do povo. Então foi essa história, essa identidade que foi me apaixonando, que fez com que eu, a partir lá de 2012, junto com outros torcedores, a gente sentisse a necessidade de fazer o Inter fortalecer essa identidade de clube do povo, que na nossa visão estava se dispersando ao longo do tempo. Algumas gestões estavam querendo fugir dessa ideia de um clube, né, do Inter enquanto clube do povo, e por isso que ingressei e passei a construir, junto com diversos outros torcedores da arquibancada do Beira-Rio, um movimento político chamado O Povo do Clube, que é um movimento que nasceu, então, lá no final de 2012, para lutar por isso, para defender a maior participação da torcida na vida política do clube, para representar esses torcedores e essas torcedoras da arquibancada do Beira-Rio, os torcedores, né, os torcedores comuns, defender essa identidade. E a gente teve muito sucesso, né? A partir de logo em 2014, ingresso dentro do Conselho Deliberativo, quando nós conseguimos, com uma chapa do Povo do Clube, ingressar, ultrapassar a cláusula de barreira, que na época era de 15% do total de votos, e conseguimos entrar no Conselho Deliberativo. Então, de lá para cá, dentro dessa jornada aí, que já são de 11 anos, o nosso movimento ele foi crescendo. Hoje é a maior bancada do Conselho Deliberativo do clube, nós temos 76 conselheiros, 76 conselheiros e conselheiras, e eu, particularmente, tenho tido uma atividade enquanto conselheiro tem sido bem atuante, bem ativo. Participei de inúmeras comissões internas, participei da mesa do Conselho Deliberativo no ano de 2017 e 2018. Que é um ano, olha, eu acho que um dos mais importantes da história do Inter,
E eu digo do extracampo, foram os anos de 2016, 17, 18 que veio à tona logo na sequência e, bom, o Ministério Público serviu para mostrar o que foi aqueles anos para o Internacional. Isso, exatamente. E ali eu também, junto com o grupo que participo, né, e eu individualmente, tive uma participação bem ativa, né, tanto na rejeição das contas da gestão Pífero, onde a gente, ali naquele tempo, tentava fiscalizar, mas não tinha acesso aos números, aos contratos, às notas fiscais, porque o clube era gerido com uma total falta de transparência. Né? A gente denunciava, né, tentava fazer denúncias, fazer requerimento no Conselho Deliberativo, tentando ter acesso aos números, aos contratos, não conseguia. A partir daí conseguimos reprovar as contas da gestão, porque eram muitas evidências de gestão que depois foram comprovadas. Né, fazia muito tempo que não eram reprovadas contas no Inter. Fazia muito tempo que as contas não eram reprovadas, e eu vou te dizer uma coisa, acho que foi um grande divisor de águas também pro futebol, porque os clubes no futebol brasileiro eles são muito fechados, então muitas coisas acontecem e não tem uma resposta do Conselho Deliberativo que atua de forma independente. E nós ali em 2017 conseguimos ter uma atuação dentro do Conselho Deliberativo independente que fez uma fiscalização, que conseguiu fazer uma investigação dos desvios que ali aconteceram. Eu compus a primeira comissão interna que investigou o que era, naquele período, né, uma suposta atitudes de gestão irregular e temerária. Nós conseguimos comprovar, né, tudo o que aconteceu e, posteriormente, remeter ao Ministério Público e responsabilizar, isso que é o mais importante, responsabilizar os dirigentes que cometeram atos ilegais, irregulares. Né? Então, isso foi um exemplo que o Inter deu para todo o futebol brasileiro. Naquele tempo só se conseguiu fazer isso porque é um clube democrático, porque tem instâncias e conselheiros, né, como era o movimento que eu participo, o Povo do Clube, atuando de forma independente dentro do Conselho Deliberativo. Bom, estamos conversando com Ivandro Morbach, que faz parte, compõe a candidatura, né, a cúpula de candidatura que concorre na eleição no final do ano no Internacional, do lado da situação, né? Cabeçada pelo presidente Alessandro Barcelos, e tem os seus vices, um deles, Ivandro Morbach, conselheiro do Internacional, do Movimento do Povo do Clube, está aqui conosco, conversando na Rádio Guaíba, para a gente falar um pouquinho, claro, sobre esse projeto futuro que pensa o Internacional do lado da gestão, para poder, né, logo, daqui a pouco, a gente vai falar também com a oposição, com os dois lados, aqui na Rádio Guaíba, para a gente entender um pouquinho do futuro para o Internacional. Bom, Ivandro, o Movimento Povo do Clube, né, você estava falando da história, do surgimento, do envolvimento dele dentro do Conselho, a principal ocupa a maioria das cadeiras, né, do Conselho do Movimento, com mais cadeiras é o Povo do Clube. É o movimento com maior cadeiras no Conselho Deliberativo. E na última eleição, 2020, a chapa ela acabou apoiando, né, o Cristiano Pila, né, que concorreu e agora já com o presidente Alessandro Barcelos, que acabou sendo eleito naquela oportunidade. Agora o movimento faz esse apoio ao presidente. Quando que ocorreu essa mudança? Como é que foi essa decisão, né, para poder apoiar o presidente Alessandro Barcelos nessa gestão atual para concorrer para a reeleição, mudando um pouquinho do que foi o clube que apoiou um candidato próprio, basicamente, na eleição passada? Isso, essa é uma pergunta bem importante e que a resposta dela, a resposta ela não é tão simples, né? São inúmeros os fatores que nos levaram a esse apoio, mas isso é importante frisar. O Povo do Clube, ele é a maior bancada do Conselho, é um movimento que foi, durante esses 3 anos, ele foi um movimento de oposição à atual gestão. Né? Isso, eu queria partir daí, né? Nós somos oposição à atual gestão, assim como fomos oposição às gestões anteriores, né? E nós percebemos nesse último triênio uma diferença muito significativa na relação da atual gestão, do atual presidente, com a oposição, uma mudança do que era nos períodos anteriores. O Alessandro Barcelos, ele sempre... Primeiro, que nós sempre nos propusemos a fazer uma oposição construtiva, uma oposição respeitosa, uma oposição propositiva,
e a gente não tinha êxito com outros presidentes que se fechavam, que não aceitavam as críticas, que não aceitavam sugestões, muitas vezes por questões políticas. O Alessandro, na minha opinião, ele agiu de forma impecável, também com a oposição, né, sendo um líder que um clube necessita, né, ouvindo as críticas, acolhendo boas propostas para o clube, como propostas que eu mesmo levei diversas vezes. Muitas delas foram acolhidas, hoje são realidade dentro do clube, ou seja, sempre uma relação respeitosa que é muito importante. Isso parece pouco, mas não, é muito importante, porque a união do clube, a pacificação do clube depende muito da liderança do presidente, né? Então, isso foi um aspecto que para nós foi fundamental para fazer essa unidade junto com a atual gestão. Segunda coisa, é convergência em relação ao modelo de clube que está sendo implementado hoje. Claro que não 100%, né? A gente tem e mantém algumas críticas, algumas questões que não deram certo, isso a gente precisa corrigir alguns caminhos, mas no que é fundamental, aquilo que nós criticávamos, né, nas gestões anteriores, que era um clube que fazia a sua gestão, apostava alto para ganhar, para tentar ganhar títulos, endividando o clube, jogando a conta para frente, e a cada ano o clube ele se inviabilizando um pouco mais, e a cada ano sem um título, ficava cada vez mais distante da conquista do título, porque o clube ia se desorganizando financeiramente. Então, essa foi uma questão importante. Atualmente, né, a gente reconhece na atual gestão um esforço enorme para equilibrar as contas do clube, e com êxito. O clube ele herdou a gestão atual. O presidente Barcelos herdou um clube muito endividado. Só nos anos entre 2017 e 2020, para ter uma ideia, a dívida do clube ela saltou de 300 milhões para 600 milhões, né, fruto de uma visão equivocada, de um modelo equivocado de gerir o clube, né, e que, na nossa opinião, isso precisava ser enfrentado, né? E como que se enfrenta isso sem ter fluxo de caixa, tendo que montar uma equipe competitiva, e no caso precisava ali, a partir de 2021, mudar a fotografia do elenco. Essa era uma demanda, uma vontade, né, de toda a torcida, precisava mudar a fotografia do elenco e, ao mesmo tempo, enfrentar esse endividamento. Então, na nossa opinião, a atuação da gestão, nesse aspecto, ela foi impecável. Ela foi impecável porque ela enfrentou o endividamento, e hoje, né, o clube, o primeiro passo ele foi dado, porque a dívida ela parou de crescer. Né? E agora, com os recursos que entram até o final do ano, provavelmente da Liga, e com esse comprometimento esse acordo feito, que foi até fruto de um diálogo nosso, para usar esse recurso para abater a dívida, nós temos certeza que o clube, o ano que vem, ele vai estar mais preparado do que estava há 3 anos atrás. Então, na nossa opinião, né, essas questões financeiras, a forma com que o clube ele foi aumentando a competitividade do elenco no passar desses 3 anos, com alto índice de acertos nas contratações, tendo aquelas contratações que por um motivo ou por outro não deram tão certo, elas foram rapidamente negociadas, e esses atletas não ficaram inchando uma folha de pagamento, tendo a folha de pagamento reduzido do que era 3 anos para cá, de 3 anos atrás para agora, né? Então, na nossa opinião, é hora sim de fazer essa união para, no novo ciclo que se inicia o ano que vem, a gente não fazer uma ruptura, mas sim ter uma continuidade, reforçando, corrigindo alguns rumos para buscar os títulos que a torcida do Inter espera. Eu acho que esse assunto, Ivandro, da dívida do clube é um assunto bastante importante, e o torcedor, por vezes, fala com a gente na interatividade aqui na Rádio Guaíba, ou na rua, no estádio, enfim. Eu lembro que o Inter chegou a ter a segunda maior dívida do futebol brasileiro. Era atrás do Botafogo, se eu não me engano, na oportunidade. O último balanço, e eu até fui buscar para não me passar aqui, foi um balanço feito pela CNN, encomendado pela CNN, e das maiores dívidas do futebol brasileiro. O Inter hoje tem a quinta, claro, na época do balanço, no início do ano, a quinta maior dívida, mas pelo que você está falando, acompanhando, a gente vem acompanhando e mais. E aí eu lembro que o presidente Alessandro Barcelos esteve aqui no Ganhando o Jogo na Rádio Guaíba na metade do ano, falando sobre a importância quando o Inter foi escolher entre Liga Forte Futebol e Libra, e que foi aberto um debate, depois dentro do conselho se decidiu qual caminho o Inter ia tomar, que o dinheiro que viesse desse aporte seria para bater as dívidas, né? Ou parte desse dinheiro, principalmente, é um montante interessante que chega para o clube, que o Inter definiu pela Liga Forte Futebol.
o Inter né, teve uma redução, a quinta maior dívida do futebol brasileiro, a tendência é que vai podendo reduzir um pouco mais, né? Para curiosidade, a maior dívida do futebol brasileiro hoje é do Atlético Mineiro, a segunda maior do Cruzeiro, né? Os dois mineiros com as maiores dívidas. Dentro desse fator, entrando nessa questão da Liga Forte Futebol, foi o melhor caminho para o Inter, de fato, foi ter escolhido a Liga Forte Futebol. E eu pergunto porque eu cobri boa parte disso aqui pela Rádio Guaíba, junto com a Ana Carolina Guiar e o Cristiano Silva, e eu lembro que foi bastante comemorado no dia que o Inter definiu que seria com a Liga Forte Futebol. Esse é o melhor caminho mesmo para o Inter, pareceu a vocês, conselheiros, e que estão agora apoiando também a gestão, essa escolha para fundamentar um trabalho que possa vir a partir agora de caso seja reeleito o presidente Alessandro Barcelos a partir de 2024. Com certeza, eu participei ativamente desse debate, compus a comissão especial do Conselho Deliberativo, eu e outros 4 conselheiros, né, 5 no total, uma comissão especial que analisou a adesão ou não à Liga Forte, também analisamos as propostas da Libra e... Vocês ouviram os dois lados? Ouvimos os dois lados profundamente. O conselheiro Alexandre Chaves Barcelos, do MIG, né, do Movimento Inter Grande, Vieira da Cunha, do Convergência Colorada, Emílio Papaleuzinho, do Inove Inter, você, né, do Povo do Clube, Evandro Morba, e Mauri Luiz da Silva, do Inter Maior, né? Isso. Eu tenho anotado aqui, por isso que eu fui ver para acreditar todo mundo. Sim, essa era a comissão de conselheiros. Essa era a comissão que aprovou, na época, um parecer favorável à adesão do clube à Liga Forte Futebol, e esse aspecto também foi algo fundamental da nossa aproximação entre a oposição, né, que fazia parte com o Povo do Clube, ao presidente Alessandro Barcelos, porque aí também ele teve uma postura de liderança fundamental que é muito necessário para um clube, que é uma visão de futuro, uma visão que não pensando apenas, né, a gente usa essa comparação não olhando apenas para o galho, mas olhando para a árvore, ou seja, olhando para o futebol brasileiro e pensando que para o Inter crescer precisa o futebol brasileiro se desenvolver. E o que estava colocado dentro da proposta da Liga Única, que era a Libra, né, era uma proposta que ela beneficiava 2 ou 3 clubes e não desenvolvia o futebol como um todo, né, a partir da continuidade de uma concentração das receitas. Nesse caso, o Alessandro Barcelos exerceu uma liderança muito importante, junto com outros clubes, construiu uma outra alternativa, conseguiu recursos, conseguiu um investidor para esse bloco alternativo. A partir daí, aglutinou a maioria dos clubes brasileiros da Série A e da Série B, incluindo as SAFs, né, que pensam de forma única e exclusivamente profissional sua gestão. Conseguir aglutinar a maior parte dos clubes e construir esse bloco da Liga Forte Futebol, que vai distribuir as receitas de forma mais justa, né, de forma mais equânime, e que dará a possibilidade de aumentar a competitividade do futebol brasileiro, e que isso, sem sombra de dúvidas, beneficiará também o Esporte Clube Internacional. Então, isso muito mérito do presidente Alessandro Barcelos, que soube, como ninguém, liderar esse processo, e isso contribuiu bastante para nós nos aproximarmos do atual presidente e hoje estarmos compondo uma chapa para a nova gestão. Uma crítica que a gente ouve de pessoas que são envolvidas com a política do Internacional, Evandro, recentemente, assim, nos últimos anos, quando eu digo recentemente, é os últimos anos, e que culmina no período sem títulos do Inter, é que o clube não está pacificado politicamente. Como é que você ouve isso? Como é que você recebe? Você que vive dentro do ambiente político do Inter, hoje o Inter está pacificado politicamente? O clube, na minha opinião, ele está seguindo aceleradamente num processo de pacificação, na minha opinião, porque isso depende muito da figura do presidente, isso depende muito da gestão do clube. Na gestão Pífero, por exemplo, que o Inter acabou sendo rebaixado, se envolveu em diversas irregularidades, comprovadamente, que foram, né, de forma comprovadas, essas irregularidades. O Ministério Público denominou como organização criminosa. Isso é o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, como pacificar o clube numa situação dessas?
né? Não tem como, né? A gente precisava, naquele tempo, combater, né? Combater as más práticas que estavam acontecendo dentro do clube. Como eu te falei antes, né, quando tem um presidente, tem as lideranças do clube, elas estão dispostas a ouvir, elas estão dispostas a negociar, elas estão dispostas a conversar, elas estão dispostas a aglutinar, as coisas andam. Quando elas não estão, então o clube fica dividido. E o Alessandro Barcelos, ele tem essa postura de liderança aglutinadora, pacificadora, né? E para mim são 3 aspectos fundamentais que fazem eu ter a convicção de que a partir do ano que vem o Inter terá totais condições de buscar títulos. Primeira delas, o Inter enfrentou uma reforma administrativa, né, na minha opinião, com muito êxito. Segundo, está em processo de enfrentamento da questão financeira, da crise financeira que o clube estava. E o terceiro aspecto é exatamente a pacificação política que começa a se consolidar a partir do momento em que o movimento, que é a maior bancada do clube e que é a maior bancada de oposição do clube, se une à atual gestão para construir uma unidade pelo bem do Esporte Clube Internacional, uma unidade para pacificar o clube e buscar títulos. Então eu tenho certeza absoluta que a partir dessa união o clube ele dá passos largos e de forma acelerada para se pacificar, para se estabilizar politicamente, e aí sim, eu tenho certeza, tem razão quem diz que essa estabilidade política é necessária, e com certeza, essa união que a gente está construindo, ela vai ao encontro dessa pacificação, dessa estabilização, e a partir do ano que vem estamos preparados, prontos para disputar todos os títulos. Então, dá para dizer que chegar a essa conclusão que a gestão Barcelos está conseguindo pacificar o clube aos poucos politicamente, dentro do que se imagina que seria o ideal para o clube, está conseguindo trazer essa união de volta para o Internacional. Sim, com certeza absoluta. Hoje... E que isso é um fator que fez vocês, o povo do clube, apoiar. Exatamente. Na eleição passada nós tivemos ao Conselho de Gestão, foram 4 chapas ao Conselho de Gestão. Né? Dessa vez são só 2 chapas, né? Então, ou seja, elas já reduziram, houve um processo de convergência maior. Agora, a existência de 2 chapas ainda é fruto de um clube que é democrático. Sim. Né, que é democrático. Não vão ter 2 chapas na maioria dos clubes. Exatamente. Então, existem 2 chapas, porque o clube é democrático, nós vamos debater ideias. Quero já aproveitar, né, toda a audiência aqui da Rádio Guaíba para fazer um apelo para que o debate eleitoral ele seja feito em alto nível, que a gente consiga debater sem ataques pessoais, debater propostas, confrontar modelos. Muitas vezes nós vamos divergir, porque confrontamos modelos diferentes, de formas de administrar o clube, mas esse debate ele precisa ser feito em alto nível, né? Ele precisa ser feito no campo das ideias, no campo das propostas, e essa pacificação ela já inicia na eleição. Né? Então eu tenho certeza que ganhando a eleição, se essa for a vontade da maioria do associado e da associada do Esporte Clube Internacional, nós vamos, a partir já do dia seguinte, inclusive procurar a chapa adversária para fazer uma conversa, para pactuar questões e consolidar essa pacificação do clube, que já está muito bem encaminhada a partir do momento, repito, com essa unidade entre o maior setor da oposição com a situação, né? Está na unidade da chapa do Alessandro Barcelos. Estamos conversando com Ivandro Morbach, conselheiro do Internacional, integrante do Povo do Clube, movimento político do Inter, e que faz parte, compõe os candidatos à situação do Internacional na eleição do final do ano aqui na Rádio Guaíba. São mais 4 vices, Dalton Schmidt, você, o Vitor Grumber e o Miguel Danino. Mais 3 contigo, 4 e o presidente Alessandro Barcelos, né, dentro dessa estrutura do Internacional. A minha pergunta sequente, Ivandro, é relacionado aí ao dentro de campo, né, que no fim é o que o torcedor acaba vendo, né, e acompanhando de cima, de fora, e é o que acaba interessando a grande parte da torcida. Se a gente pegar os 3 anos da gestão do presidente Alessandro Barcelos e formos levar para o resultado de campo, título não veio, os títulos não vieram. Mas qual é a tua avaliação disso, dessa gestão dentro de campo do Internacional? Bom, então, como eu falei anteriormente, né, o campo, na verdade, ele é o resultado final de todo... O produto final de tudo, né? De todo um processo, principalmente administrativo, financeiro. Ele é o resultado final de todo um processo, né? O que acontecia antes era que se apostava
né? Tudo no campo, endividando o clube, não dava certo e acabava, né, inviabilizando o clube para frente. Então, a atual gestão, como eu falei antes, ela enfrentou os processos que deveria enfrentar, está enfrentando isso, está em andamento, e o resultado nós estamos vendo agora, nesse terceiro ano da gestão, né? A gente, hoje, né, na minha opinião, e acredito que a grande maioria da torcida do Inter, ela concorda que nós temos um elenco competitivo, um elenco que conseguiu ficar entre os 4 clubes da América por muito pouco, não fomos para a final, uma final que poderíamos ser campeão, a gente poderia ter garantido, bateu na trave, tá doendo muito ainda, enquanto o Colorado tem certeza para toda a torcida, tá assim, foi por um detalhe, mas a equipe ela é competitiva, o índice de acerto nas contratações, elas foram evoluindo, ela foi melhorando ao longo desses 3 anos. Né? Então, o elenco, hoje a fotografia ele é completamente diferente do que era há 3 anos atrás. A gente tem com atletas e com o treinador, o Kudê, uma sinergia necessária em um time qualificado o suficiente, competitivo, e que tem hoje condições de buscar títulos. Infelizmente, não conseguimos nessa Libertadores, agora temos uma reta final de Campeonato Brasileiro, que a gente precisa engatar uma sequência de vitórias, eu tenho certeza que temos condições para isso, mas eu estou muito confiante de que para frente, a partir do próximo ano, com alguns reforços pontuais, a gente tenha condições, né, vai ter condições de disputar títulos, e por isso eu tenho convicção, falo com a mais absoluta convicção, de que não é o momento para uma nova ruptura de modelo, uma nova ruptura de elenco, de treinador. O momento é de continuidade, reforçando questões que precisam ser reforçadas. Vou dar um exemplo que é algo que nós estamos agregando a esse plano de gestão. Na nossa opinião, nós temos que passar a trabalhar enquanto clube, dentro de um projeto esportivo, a mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora. Essa mentalidade vencedora, eu não falo só do vestiário ali para dentro, treinador, grupo de atletas, mas eu falo em todas as áreas que envolvem o departamento de futebol, junto com os gestores, todas as lideranças, trabalhar isso cientificamente, né, unindo diversas áreas do conhecimento para dentro de um projeto integrado e sistêmico, um projeto esportivo integrado e sistêmico, a gente ter esse trabalho fortemente da excelência em cada uma das funções que abrangem, que estão dentro do organograma do futebol, trabalhar essa mentalidade vencedora. Então, isso é algo que a gente precisa agregar. E, repetindo aqui, na minha opinião, e eu tenho certeza que a torcida concorda com isso, hoje nós temos um elenco em condições de fazer a gente querer disputar todos os títulos, e nós vamos disputar, a começar pelo Campeonato Gaúcho, né, que nós temos que ganhar, vamos ganhar, mas não só o Campeonato Gaúcho, né, ganhar títulos nacionais, títulos internacionais ao longo dos próximos 3 anos. Com certeza, nós vamos conseguir, com esse trabalho que já foi colocado, reforçando o que precisa ser reforçado, nós vamos conseguir ter um Inter de volta no caminho das conquistas. E aí uma questão importante que eu queria ressaltar. A gente precisa e quer trabalhar, que volte a conquistar, mas que se mantenha no topo. Né? E para isso é importante todo esse processo também administrativo, também essa pacificação política, também essa questão financeira, né? Tudo precisa andar junto dentro de um projeto integrado. Sabe que agora você falou uma frase e eu penso assim, né? Eu acompanho muito futebol europeu e eu gosto, como acompanho futebol sul-americano, e também gosto, e sei que coisas que se aplicam na América do Sul não dariam na Europa, e de lá vice-versa. Inclusive a final única, que acho que a Conmebol tinha que rever, mas é outra história. Com certeza. Mas eu acho que o grande conceito que eu acho mais legal na Europa é que os clubes conseguem chegar a ser vencedores e conseguem se manter em cima. Às vezes não vai ganhar, mas vai estar sempre brigando. Eu sou simpatizante com o Atlético de Madrid, e dificilmente ele ganha alguma coisa na Espanha, mas ele está sempre batendo na trave. Claro que o recurso que ele tem em relação a Barcelona e Real Madrid é inferior, mas ele está sempre batendo. Trazendo isso para o futebol brasileiro, a gente vê, e eu acho interessante essa tua fala, porque assim, a gente vê, e para o torcedor que daqui a pouco não acompanha diretamente, eu acho que a gente comunicar isso, é trazer para o torcedor que não está ligado, às vezes, diretamente a algumas coisas do clube, daqui a pouco ele ouvir alguma coisa e vai se interessar por isso, né? E aqui no Brasil, acho que o Palmeiras
um método de gestão diferente do Inter, porque o Palmeiras tem hoje a sua presidente, que é a sua principal acionista, ele patrocinadora do clube, mas o Palmeiras pode não estar chegando, pode não estar sendo campeão. Esse ano, por exemplo, não vai ganhar Libertadores, mas bateu na trave de novo, chegou na semifinal de novo. No ano passado chegou na semifinal também, se não me engano, e assim foi o Palmeiras. Vai, bate na trave, mas tá sempre lá. E acho que falta isso pro Inter, né? Que é. O Inter agora começou, bateu na trave esse ano, o ano passado foi vice-campeão brasileiro. Dói não ganhar, claro que dói pro torcedor, mas tá chegando. E de tanto. Eu tenho uma tese que de tanto bater na porta, uma hora tu entra. Então acho que o grande desafio é fazer o Inter voltar o ano que vem a, no mínimo, igualar esse patamar que fez hoje de campanha para. E aí daqui a pouco, quem sabe a bola que não entrou esse ano que vem entra e o time é campeão. Eu acho que isso é uma estrutura. E aí, ouvindo, né, você, e que a gente já ouviu de algumas outras pessoas ligadas à gestão do Inter, a ideia da gestão do Internacional se eleita for, né, ter essa continuidade, é manter a linha do caminho que o Inter vem andando. Daqui a pouco ajustar uma direção ou outra aqui, uma decisão ou outra ali, mas o caminho é esse. O Inter entende que pela gestão esse é o caminho e agora é aprimorar daqui a pouco. Exatamente, com toda certeza. A gente tem convicção de falar isso, que o clube ele está num caminho de crescimento com consistência, e se preparando para voltar a conquistar e se manter no topo. Né? Não vai ganhar todos os títulos, mas vai bater na trave uma vez, no outro ano consegue vencer, no ano seguinte também, depois se manter no topo que o Inter precisa. Né? A gente precisa pensar assim, existem duas formas, né, possíveis de chegar a um título, né? Dois modelos distintos, digamos. Né? Tem o que o Cruzeiro fez, né, que teve várias conquistas e depois, de forma não sustentável, se endividou, se inviabilizou e amargou anos na Série B. Tem o Palmeiras, né, que está ali de forma consistente, constantemente no topo, disputando títulos. O caminho do Inter, ele precisa ser esse também. Ele precisa ser de se organizar financeiramente, organizar politicamente, se organizar administrativamente para estar sempre disputando título, conforme a exigência da nossa imensa torcida do Esporte Clube Internacional. E eu falo isso com a tranquilidade de dizer que não é só um discurso, não é algo distante. Eu tenho convicção de que o Inter está nesse caminho, que o Inter enfrentou as etapas, os passo a passo, o que deveria fazer, um processo que muitas vezes é doloroso, né? Um processo é doloroso tu diminuir a folha salarial do grupo de atletas. E não é simples, né? Não é simples, porque a exigência ela é muito grande. Tem contratos então, firmados assim. Existem contratos, exige muita capacidade, né, de negociação, exige muito profissionalismo, exige convicção em um projeto. Né? Então, o Inter deu esse espaço. E por Inter ter dado esse espaço, que hoje, com tranquilidade, um movimento que eu faço parte, que é de oposição, está aí se unindo à situação, porque é um reconhecimento que esses passos foram dados e que hoje nós temos plenas condições. Né, estamos reunindo as condições que antes nós não tínhamos, reunindo condições para voltar a ganhar, e se não foi esse ano, infelizmente, mas certamente o ano que vem a gente já retoma esse caminho das conquistas, porque o elenco está redondo, o clube administrativamente está se organizando, financeiramente está se organizando, tem um treinador extremamente capaz, com um grupo na mão, tem um grupo que quer muito. Se a gente viu o Inter no Grenal, o Inter perdeu a Libertadores de forma que foi dolorida para todo mundo, dolorida para os atletas, dolorida para os dirigentes, dolorida para os torcedores, e conseguiram rapidamente se remobilizar e vencer o Grenal, né? Vencer o Grêmio, que estava ali entre os três primeiros da tabela, e o Inter não tomou conhecimento, fez uma grande partida, jogou muito melhor, ou seja, o nível a qualidade do grupo, o nível de competitividade desse grupo é muito grande, o que faz a gente ter certeza que estamos no caminho certo. Dos 4 envolvidos na semifinal da Libertadores e que jogaram depois da definição da semifinal, seja os classificados ou eliminados, o Inter foi o único que venceu. Exatamente, não é fácil. E o único que teve clássico. Eu acho que sim. Não, acho que o Fluminense teve um clássico também contra o Botafogo, se não me engano. Mas eu sei que o Inter foi o único que venceu.
Esse é um ponto também a se ressaltar. E um destaque para a torcida, né? Porque o reconhecimento também da torcida, que estavam lá, estava em peso na semifinal da Libertadores, teve aquele trauma e voltou, lotou o Beira-Rio 4 dias depois. Sabe que estamos ouvindo Evandro Morbach, conselheiro do Povo do Clube e também candidato à vice-presidência do Internacional na gestão com Alessandro Barcelos, a eleição que acontece agora no final do ano no Internacional. Te ouvir é importante porque quando a gente está acompanhando aqui o Cristiano Silva, muito bem informado, nosso colega aqui do Internacional, ele adiantou que o Povo do Clube iria apoiar o presidente Alessandro Barcelos. E a gente na redação começou a conversar, poxa, mas é curioso, porque é um movimento que, como nós começamos o papo, não estava apoiando antes, agora apoia, a gente sabe da representatividade, né, a maior representatividade dentro do Conselho do Inter. Então, te ouvir está sendo bastante interessante para a gente poder entender esse caminho que faz o Povo do Clube nesse movimento e ouvir as propostas e as ideias do que pensa o Internacional para a sequência. Para a gente ir para a reta final do nosso papo e também te agradecer a presença conosco aqui na Guaíba, Evandro, as últimas duas questões assim que ficam para a gente nesse primeiro momento. Claro que tem a eleição pela frente, tem que definir, né? A gente está falando de propostas e ideias. Uma ideia convicta nesse momento, e o homem que tem a caneta nesse caso é o presidente Alessandro Barcelos, mas a ideia nesse momento é a sequência do técnico Eduardo Cudê? Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Isso acho que é uma ideia do presidente, uma ideia nossa, é uma ideia de grande parte, pelo menos, acredito que a grande maioria da torcida do Inter. Né? Sequência do Cudê é continuidade. Como eu falei, o momento ele é de continuidade e não de uma ruptura. Então, digamos, reeleito, acontece a reeleição, mantém a gestão, a tendência, as negociações acontecem, mas a tendência e o desejo é que o Eduardo Cudê siga como técnico do Inter. Com certeza, faremos todo o esforço para isso. Não, a ideia não é essa ruptura. Acho que isso é um ponto importante para a gente esclarecer para o torcedor. E a última, eu acho que para a gente fechar o nosso papo, o que a gente teve, ouvindo as ideias, as propostas, o que levou o Evandro Morbach a concorrer para um cargo dentro do Internacional. Bom, foi dentro dessa atuação que eu tive nos últimos anos no Conselho Deliberativo. Eu faço parte, né, de um movimento que todas as decisões elas são debatidas coletivamente. Nós temos mais de 100 integrantes, sendo que 76 são conselheiros e conselheiras. E essa foi uma decisão coletiva, né? Foi uma decisão coletiva do movimento, discutida numa assembleia do Povo do Clube, e o movimento entendeu, de forma unânime, inclusive, que eu deveria representar o movimento, representar essa bancada que até então era de oposição, representar dentro da gestão do clube. Não foi, em nenhum momento, uma aspiração pessoal, mas, né, da mesma forma, me sinto orgulhoso, honrado, tanto pela indicação do movimento, quanto pela acolhida e pela aceitação que tive do presidente Alessandro Barcelos, confiando também muito que a gente pode, a partir do ano que vem, construir, dentro do Conselho de Gestão, um grande trabalho e conduzir o clube para retomar as conquistas. Então, assim, não foi uma ideia minha, né, foi uma vontade coletiva, né, dentro de um grupo que é forte, um grupo que é grande, né, que me colocou nessa condição, e eu sou muito orgulhoso de receber essa indicação e tenho certeza e confiança que posso contribuir muito, com sangue no olho, com vontade de renovar, com vontade de ajudar e com vontade de conquistar. O cargo não tem definido. Não, o cargo ele está na inscrição da chapa, né? Dentro do Conselho de Gestão, que é a segunda vice-presidência. Segunda vice-presidência. Perfeito, perfeito. Bom, Evandro Morbach, conselheiro do Povo do Clube, candidato à vice-presidência do Internacional pela gestão atual nessa eleição no final do ano. Queria te agradecer pela presença, pelo papo conosco aqui na Guaíba, para a gente poder falar um pouquinho. A gente vai estar acompanhando todo o processo eleitoral, toda a caminhada eleitoral. A gente brinca, né, com os colegas aqui, a gente fala, Sapucaí é grande, né, tem até a eleição ainda, tem tudo isso dentro de campo, né, e ainda tem mais esse desafio, né, que é a eleição acontecer, mas não atrapalhar o dentro de campo, que o Inter precisa como você mesmo disse, né, de uma sequência de vitórias para, quem sabe, voltar a Libertadores no ano que vem. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, e a gente vai estar em contato. Eu que agradeço, muito importante a gente poder falar sobre a eleição, porque
tem, como tu fala, tem o futebol, o campeonato está em andamento, mas vai ter eleição e a gente precisa debater e, mais uma vez, aproveitar para pedir, fazer um apelo público para que o debate eleitoral ele seja respeitoso, seja produtivo, seja em alto nível e que leve o clube, que ajude a elevar o clube a um outro patamar, um patamar que é o que a torcida espera, né? Então, ter um debate qualificado e tenho certeza que a gente vai conseguir ter.